Oi, gente! Eu sou a Larissa Bueno e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre fazer amizades depois dos 20 anos e eu espero muito que vocês gostem dessa conversa de hoje. Então, se vocês gostam de vídeos assim como esse, já deixe seu gostei, se inscreve aqui no canal se é a sua primeira vez aqui, visite os links que eu sempre tenho disponibilizado no box de informações desses vídeos, assim vocês ajudam o canal a crescer e, é claro, assiste esse vídeo até o final. E é isso, gente, vamos para o vídeo de hoje. Eu compartilhei com vocês no último vlog que eu queria falar sobre fazer amizades depois dos 20 anos, porque é uma coisa que eu tenho passado nos últimos 5 anos e, assim, tem sido um desafio gigantesco, mas eu tenho tirado muitos ensinamentos, muitos aprendizados e eu queria bater esse papo aqui com vocês. Pra gente começar, eu quero falar lá da época da escola, sabe? Nos meus 15 anos, vamos se dizer assim, eu tinha até bastante amigas, sabe? Eu nunca tive dificuldade pra fazer amizades, embora eu seja uma pessoa mais introvertida, por mais que às vezes não pareça, mas sim, eu sou uma pessoa introvertida. Eu tenho bastante vergonha de falar com quem eu não conheço, mas mesmo assim, eu sempre tive muitas amizades na época lá da escola, não tinha dificuldade de fazer amizades, embora eu não fosse uma pessoa popular. E para vocês terem uma noção de como são as minhas amizades, desde o ensino médio, eu tenho as mesmas melhores amigas, as mesmas duas melhores amigas. E sendo muito sincera, eu acho isso precioso demais, sabe? Poder ter amizade de alguém há mais de 10 anos e ter aquela noção, sabe? De que a gente já passou por tanta coisa juntas, de que a gente se conhece, assim, de formas que a gente nem consegue explicar. Isso é muito legal. Ainda mais contando o fato de que elas permaneceram mesmo com a agitação da vida adulta, com as mudanças que a gente teve ao longo, né, da adolescência pra nossa vida adulta. Então isso é muito incrível e muito especial pra mim. E é claro que antes de eu entrar nos 20 anos, eu também fiz muitas amizades fora da escola, no contexto da igreja. Graças à igreja, eu conheci muitas pessoas que eu também converso até hoje, não com tanta frequência, mas que são amigos ali que, sabe, estão presentes na minha vida já fazem muitos anos. Assim também como amizades que eu fiz em cursos que eu tive a oportunidade de fazer e que permanecem até hoje mesmo com toda a agitação da nossa vida adulta. Só que depois dos 20 anos eu pude ver na pele o quão desafiador é fazer amizades que duram por bastante tempo na vida adulta. E com isso eu aprendi 3 coisas importantes que eu quero compartilhar aqui com vocês. E a primeira delas é que nem todas as amizades são para sempre, mesmo que a gente queira que elas durem para sempre, elas nem sempre serão para sempre. E algumas amizades, elas são feitas para fases específicas das nossas vidas. E nessas fases elas vão permanecer assiduamente. Só que depois, com o tempo, de forma natural, essas amizades vão se afastando para que elas possam viver as suas próprias dinâmicas. A segunda coisa que eu anotei aqui para compartilhar com vocês é que exige-se um esforço muito grande para a gente manter essas amizades. Afinal, cada pessoa está vivendo a sua própria fase da vida. Os horários, por exemplo, não se encaixam, as localizações nem sempre vão estar ali tão do ladinho uma da outra, sabe? E não só em manter as amizades, mas também exige-se um esforço para a gente fazer essas amizades. Porque não vai acontecer como na época da escola, que você vai estar numa sala rodeado de 30 alunos e aí você vai conseguir todos os dias construir esse relacionamento. Porque na vida adulta, as nossas amizades precisam ser intencionais. Então vai se exigir um esforço muito grande para que a gente consiga fazer e manter as amizades que a gente tem. E a terceira e última coisa que eu anotei aqui é que a prioridade que antes existia lá no ensino médio, por exemplo, ensino fundamental, já não é mais a mesma na vida adulta. Ou seja, por mais que a gente goste muito das nossas amizades, elas não virão em primeiro lugar. Sim, isso é uma coisa muito difícil até da gente expor, sabe? Porque não é que a gente não dá importância às nossas amizades, mas existem coisas que são mais importantes sim, que vão ter um grau elevado de importância. E aí a gente não pode querer sufocar a outra pessoa querendo, por exemplo, respostas imediatas no WhatsApp, que a pessoa atenda quando você liga, sabe? O tempo todo, que ela esteja ali presente na sua vida em todos os momentos
momentos. Por que não? A vida de cada um tem as suas próprias demandas e a gente não pode fazer disso uma tempestade em copo d'água, sabe? A gente precisa ter empatia também com as outras pessoas, porque elas estão vivendo ali as suas próprias fases, as suas próprias dinâmicas e também devotando ali a sua atenção a coisas que talvez sejam mais importantes para ela naquele momento. Só que isso não quer dizer que você não é importante para ela. Talvez no momento ela esteja realmente ocupada com muitas coisas e ela precisa ali focar um pouco mais, mas a gente precisa respeitar isso e assim não sufocar uma outra, porque não vale a pena. E particularmente depois que eu me mudei para Portugal, eu me sentia muito sozinha aqui, porque eu não conhecia muitas pessoas, eu não tinha feito amizades e eu tive que deixar todas as minhas amizades no Brasil. E por mais que a gente tente manter o contato, né, pelo WhatsApp, com chamadas de vídeo, não é mais a mesma coisa, porque você não pode simplesmente chamar tua amiga para ir tomar um café, não tem como, né? Então, querendo ou não, a gente precisa sim ter mais intenção ao fazer amizades. Só que eu ainda tinha essa dificuldade porque eu não conhecia muitas pessoas, eu não frequentava muitos lugares para que essas amizades acontecessem, sabe? E uma das coisas que eu tenho certeza que me ajudou muito a ter as amizades que hoje eu tenho é que eu orei muito ao Senhor para que Ele me apresentasse as suas próprias amigas. E assim, eu não vou mentir para vocês, demorou um pouquinho, mas eu conheci amigas que são realmente amigas de Jesus e que me fazem, sabe, me aproximar dele e também que tenham os mesmos gostos, hobbies que eu, e é muito legal ter essa troca, sabe? E mesmo que a gente não converse todos os dias, porque aqui cada um tem a sua rotina corrida, cada um mora em um lugar e às vezes eu demoro 3 meses, exatos 3 meses para encontrar uma amiga que mora na mesma cidade que eu. Mesmo assim, essas amizades têm feito uma baita diferença na minha jornada, na minha caminhada e assim, eu sou muito grata a Deus pelas pessoas que eu tenho tido a oportunidade de conhecer aqui. E se você está tendo dificuldade de fazer novas amizades, assim como eu tive até recentemente, talvez mudar de ambiente te ajude bastante. Assim também como você descobrir hobbies novos, visitar lugares diferentes e também se permitir falar com pessoas que frequentam os mesmos lugares que você, por exemplo. Às vezes, pra gente fazer uma nova amizade, só depende de um passo, sabe? Só depende da gente tomar uma atitude rumo a essa amizade. Talvez você comentar sobre a roupa que essa pessoa está vestindo, sobre o livro que ela está lendo, fazer alguma pergunta que te faça conversar ali com aquela pessoa e quem sabe descobrir hobbies, descobrir coisas em comum e sabe, sermos intencionais, como eu disse, né, nas dicas que eu compartilhei com vocês antes. Porque a gente não vai ter todo aquele tempo que a gente tinha na escola de passar 5 horas ao lado de uma pessoa para descobrir a vida dela, para saber o que ela gosta, para saber aquilo que ela faz no tempo livre dela. A gente não vai ter esse tempo todo, então a gente precisa ser intencional e aproveitar as oportunidades ao nosso redor. Então não deixa escapar isso, sabe? Eu tenho aprendido muito sobre isso e também me deixado ser conhecida pelas pessoas, porque não adianta a gente se fechar com vergonha, com medo. Ai meu Deus, e se eu falar muito, sabe? Se desprenda dessas coisas. É isso que eu tenho tentado aplicar na minha vida e eu tenho, assim, conseguido fazer amizades, é claro que em níveis diferentes, mas assim, eu já não me sinto mais tão sozinha aqui, isso é muito legal. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa breve conversa sobre fazer amizades depois dos 20 anos. Comentem bastante aqui embaixo o que vocês estão pensando, o que vocês acharam, se vocês têm alguma dica, eu vou adorar ler os comentários de vocês. É isso. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!